Pode ir? Já começou. Não vai não! Ele não vai não! Fala galera! Nós estamos aqui para mais um podcast e hoje vai ser polêmico e já chama lá o pessoal da sua família. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, Yurizão, o famoso aqui da igreja, a gente conhece ele como pai, o grito do leão, né? Pai, pai! E assim, Yuri, apresenta para o pessoal e assim, nesse começo de podcast, conta um pouquinho como é que foi a sua história, né? Como é que você começou, o seu relacionamento com Deus, como é que você, porque você foi católico, né? Você foi católico um tempo, e assim, como é que foi a sua história, como é que você teve um encontro com Cristo? Prazer pessoal, meu nome é Yuri, né? O pessoal aqui da igreja me conhece porque eu grito, né? Que eu grito pai, pai. Não, ali é o Chico, né? Aí quando eu grito, você já conhece. Começando aqui, igual o André acabou de falar, não discriminando nenhuma religião, porque eu creio, né, que dentro da igreja católica tem muita gente cheia do Espírito Santo. Tanto que no grupo lá, eu esqueci o nome dos grupos que eles dão, carismática, tem muita gente cheia do Espírito Santo, são pessoas ali, né, que procuram conhecer a Deus. É claro que tem alguma diferença de Bíblias, de livros, né, de hoje na nossa atualidade de doutrinação. Mas engraçado que foi assim, eu conheci Jesus querendo comer um hambúrguer, mano. Comer um hambúrguer? Eu sei pra quem tá vendo aí, sabe que já sabe que ele não gosta de comer, né? Já percebeu, né? Engraçado foi assim, a minha tia tinha uma igreja que ela ia no bairro aqui em Valadares, né? Eu esqueci o nome do bairro. E os meninos falavam assim, toda sexta-feira, quase toda semana eles iam ali ia comer pizza, ia comer hambúrguer, toda vez que eu ia, nunca a gente comia, velho. Então você tava lá, mas a sua motivação era só comida? Não, eu queria ir pra comer. Tipo assim, eu vou zoar com os meninos e eu vou pra comer. Só que numa dessas idas, eu entrei na igreja, né? E nesse tempo eu frequentava a igreja católica, eu lia mais a Bíblia, porque muita gente estava dentro da igreja crente ou protestante, como muitos falam, né? E nessa caminhada eu comecei a procurar, e na época eu queria até ser padre, velho. Ah, você eu ia ser padre. Que massa, velho! Eu queria, tipo assim, eu quero estar perto de Deus. E na minha mentalidade, porque minha avó é católica, minha família vem toda uma descendência tipo assim, de pessoas católicas fiéis mesmo. Eu queria fazer um confessionário com você, né? Se fosse padre. Mano, e é muita doideira, porque tipo assim, eu chegava e via minha avó rezando, orando de manhã, de tarde, de noite, lá na Canção Nova, né, e várias missas lá, os padres pregando, falando, né, e foi tipo assim, eu cresci com aquilo, e cultura é o que pensamos, né? Então foi absorvendo isso da minha família, né, porque a criança tem um direcionamento do pai que é certo e que é errado, na verdade ela vai aprendendo. E eu fui nesse ambiente, eu fui crescendo ali, né? E eu queria estar mais perto de Deus. Eu me fazia algumas perguntas. É tanto, André, que teve um dia que eu estava dentro da igreja católica, antes de eu entrar lá, que eu desmaiei, mano. Que eu fui lá, eu comecei a passar, mas eu desmaiei. E nesse desmaio que eu tive, eu me vi, mano. Tipo assim, eu não sei o que aconteceu, mas isso não sai da minha mente, eu me vi saindo de pouco. Tipo assim, é como se eu tivesse morrido mesmo, não tinha pulso, não tinha nada, eu me vi naquele momento. Só que naquele momento eu Uma visão. Uma visão naquele momento. E tipo assim, mas eu tava desmaiado, e eu ouvia todo mundo, mas eu não conseguia me mexer, eu tava amarelo mesmo. E veio um homem, e esse homem era muito bonito, mano, uma luz. E ele me pegou e falou assim, ainda não é sua hora. Você tem muito o que fazer ainda. E eu voltei, quando eu voltei, eu acordei. E eu já acordei no hospital. E depois ali ficou uma coisa na minha mente, mano. Eu fiquei tipo assim, mas quem é Deus?
E eu comecei... Até então você tinha ainda tipo, aquela dúvida, será que Deus existe mesmo? Você tinha uns mano, no seu coração. eu queria conhecer, eu queria saber, eu queria ouvir, mas quem é Deus? Tipo assim, eu comecei a procurar quem era Deus. Esse aí minha mãe sabe. Eu comecei a procurar quem era Deus. Quem é Deus? Porque falava de um Deus para você, mas a sua experiência era tipo assim, de um Deus distante. Você queria ter chamar, vamos dizer assim, essa realidade, tipo, não, se é Deus eu tenho que tocar, é Deus eu tenho que sentir, eu tenho que ouvir isso, eu tenho que ouvir isso. E aquele negócio começou a te indignar. Não, e aquilo começou começou com uma coisa queimada no meu coração, até que então aconteceu isso. Depois disso, né? Aí meus primos iam para a igreja, aí minha tia até conheceu Jesus, ela foi primeiro, né? Que é a pastora Rita, né? Eles foram primeiro, depois eu fui caminhando aos poucos, né? Tipo assim, dentro da igreja católica, do sistema religioso lá, são pessoas maravilhosas, não? São pessoas que ajudam, são pessoas. Só que eu queria encontrar Deus, mano. E, tipo assim, com todo o respeito que eu falo, eu cheguei a perguntar a alguns padres, né? E eles falavam: Deus é isso, lê isso aqui e confessa. E eu comecei ao ponto de fazer alguns questionamentos e comecei a perguntar a todo mundo, procurar na internet onde estava Deus. Eu comecei a procurar literalmente o Google e nem não, mano, eu comecei a encontrar, cada religião fala uma coisa que é Deus. E tá certo, né? Na verdade, mano, eu comecei a procurar muito isso. Sabe quando você tá com uma fome que nada te sacia? Eu ainda tava com dentro de mim. Não, eu tava. E olha assim, não sabe? Não, nada associado. E tipo assim, esse encontro que eu fui, aí chegou na época que minha tia começou a falar, eu vou com ela, eu ia pra comer, mano, eu ia pra comer hambúrguer, queria comer porção, queria comer pizza, mano, queria passar pra mim, Alex, comer lá. Você ia com segunda intenção. Não, mano, eu só ia pra comer, mano. Eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha hoje mentalidade, eu era mais criança mesmo. O primeiro encontro foi mais ou menos de 13 para 14 anos, eu comecei esse questionamento mesmo da igreja católica que eu estava frequentando, né? E o que aconteceu? Eu tive um encontro com Deus sem saber que era Deus, é doideira, né? Nossa! E nesse dia eu chorei. O pessoal veio me consolar e eu falei, não tô chorando, eu tô chorando de alegria. Que hoje a gente chama batismo de amor, né? Que é o amor de Deus. A Bíblia fala que nos constrange. E naquele momento eu fui inundado, mano, por um amor. Rapaz, eu costumo falar assim, se você não foi impactado pelo Espírito, se você não mudou de vida porque você não foi impactado pelo Espírito Santo. E naquele dia, cara, eu queria aquilo de novo. Mas conta como que foi essa experiência, o que aconteceu de fato, que você saiu nessa visão, o que você viu, Yuri? Você falou que você teve a visão, nesse momento, assim, o que você viu quando você estava desmaiado e estava naquele momento? Olha, eu estava desmaiado, mas eu estava consciente, eu estava ouvindo as pessoas gritando, nessa hora o padre não podia parar, então ele não parou, pessoas que foram lá me pegou. E eu só lembro disso, mano. Deus morrendo, saindo, e esse pode ser Deus em teofania, né, mano? Eu não sei te explicar, eu sei que eu creio que foi um anjo de Deus, eu sou o próprio Deus. E naquele momento ele, tipo assim, eu tinha morrido mesmo, mano. Eu tava todo. É tanto que tem pessoas que no mundo lembram disso, pessoas onde eu moro, né, o Dedé ali, que é do pessoal do PP, foi o que socorreu. Tava com meu pai, com minha mãe, tinha tomado café, tinha comido, mas não foi comida. Os médicos não sabem me falar, mas gradativamente, eu tinha que ter tirado a foto. Tava amarelo, eu tinha praticamente morrido mesmo, né? E aí essa situação foi a que Deus utilizou para revelar para você, e aí você teve um encontro pessoal. Ali foi meu primeiro, tipo assim, contato, tipo assim, me instigou a curiosidade, porque na verdade nós somos curiosos, né? Me instigou assim a curiosidade de buscar Deus. Tipo assim, eu quero saber o que aconteceu comigo. É tanto que eu contei minha mãe, mas só eu ficava com aquilo dentro de mim.
Assim, eu falei assim, não, mas quem é Deus? E isso ficou por muito tempo dentro de mim, depois dessa... Que aquilo ali aí te deixou com mais apetite ainda pra você. Fiquei, mano, nossa, eu fiquei muito, tipo assim... E como é que foi sua vida depois, assim, vamos dizer, desse primeiro encontro, desse primeiro amor com o Senhor, e ele, aquele momento ali que ele se revelou mesmo, e você começou a provar do que era, que Deus tinha pra você? Porque, na verdade, eu costumo dizer que Deus é como um mar, né? Então, a gente está na superfície. Talvez você está com esse questionamento em quem é Deus, mas a gente não pode desfrutar daquilo que a gente não conhece. Sim, por isso que a Bíblia fala, conhecer. É como se fosse do preto para o branco. Você vai, e você vai conhecendo. Então, se você, quem é Deus? Não vai ter uma resposta exata para você, sabe por quê? Porque Deus, ele não existe, ele é. Ele é Deus. Não se escandaliza não, gente. Coisa doideira. Ele é. Então, quando você só está na superfície, só querendo buscar uma experiência de alguém, ou você é uma pessoa que só vive de carona com os outros, eu vou porque fulano tá lá na igreja, eu vou porque ciclano tá. Você nunca vai ser uma pessoa que vai conhecer o que Deus tem para você. Por isso que a Bíblia fala que aquele que tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quando você está na superfície ali, cara, eu vou encontrar essas águas. E aí você começa, Deus é como um mar. Então, quanto mais você anda, mais submerso você fica e mais você conhece de Deus. Porque a gente fala assim, não tem um limite para Deus. Não, Deus é infinito. Deus, ele para cada dia, por isso que Deus falou para o povo lá do deserto, não comam a comida do amanhã. Por quê? Para cada dia eu tenho algo novo para vocês. É por isso que Jesus orou o pão nosso de cada dia. Porque para nós, Deus tem uma porção para cada dia. Se você é uma pessoa que está faltando grana na sua vida, primeiro, é porque, eu estou precisando de R$1 milhão. Se a porção do seu dia for R$1 milhão, filé. Se for 10 milhões, filé. Mas o negócio é que a gente tenta ficar guardando para amanhã. Não, esse negócio de dinheiro acontece com a gente, é doideira. A gente vai chegar lá. Não, e esse que a gente só está com literalmente só por é doideira. Viver do jeito que a gente vive é doideira, mano. Porque a gente não sabe como é que vai vir. Deus vai lá, faz umas coisas que a gente começa a contar. As pessoas acham. As pessoas hoje, até dentro da própria igreja, não entendem. Mas como é que esses caras vivem? Mas porque a gente é totalmente dependente de Deus. Porque a gente eu não tenho salário, velho. Eu trabalho com venda. Você não tem salário. Então, tipo assim, por um mês eu posso fazer muito, no outro mês eu posso fazer pouco, no outro mês eu posso fazer nada. E aí? E quando a gente vive assim, na dependência de Deus, é difícil, né, Yuri? Não é muito difícil. Não, mas vamos chegar lá. Então, nesse primeiro momento que você entrou, vamos dizer assim, você pulou nesse mar para conhecer Deus, como é que foi? Como é que Deus começou a te quebrar? Porque eu costumo dizer que o encontro com Deus é uma coisa estar na BR e vir uma cegonha, uma carreta chutada 200 por hora. Quando ela te pega, não sobra nada, né? E assim eu vejo o encontro com Deus assim. Quando esse amor te pega, mano, não sobra nada. E depois dessa visão que eu tinha lá, que eu tinha desmaiado mesmo, né? Eu voltei, eu comecei muitas perguntas dentro de muitas, né? Mas eu era muito novo e eu continuei seguindo com minha mãe, meu pai, minha avó. Aquilo que foi te imposto, aquilo que é geracional. Tipo assim, que pra mim é o ser. Tipo, comer manga com leite, aí faz dado de barriga. Até você tomou uma barriga de manga. Você come e vai nadar, na digestão. Olha, eu acreditava nisso, eu acreditava na cegonha, Zé. Mano, eu não acredito nisso, mano. Não vou falar assim. Vou dar um glória com o Papai Noel lá. Meu pai vai me ver. Eu acreditava no Papai Noel, mano. Cegonha, eu acredito que é cegonha. Se jogar, tem que no carapim, cegonha, peguei no carapim. Estou pulando dentro de casa. Pegar no carapim, você tirou meu lado da careca. E eu, velho, tipo assim, eu acreditava nessa parada, moço, de tipo, manga com leite fazia mal. Até eu tomava camisa de manga. Ele desmistificou tudo que ele tinha me ensinado. Às vezes na escola, tipo,
muita coisa, os professores passam pra gente algo que tem que viver, tipo, e a gente acaba pegando, igual você pegou muito herdou, a gente chama isso de herança familiar, né? Os seus avós fizeram de um jeito, aí os seus pais andaram no piloto automático da mesma forma, aí, só que com Jesus, quando você começa a conhecer Jesus, ele quebra todos os paradigmas. Na verdade, ele quebra a estrutura, na velho. verdade, a pessoa só pode dar o que ela tem, né, mano? Então, Jesus, ele tem muito. O negócio é segredo, né? Tipo assim, as pessoas que estavam do seu lado, Luizão, elas estavam presas naquilo ali e estavam como se fosse automático, né, mano? Programadas. Elas estavam programadas, robôs, programados para enxergar só de uma forma e eles acabaram passando essa cultura, porque cultura é a forma como eu me comporto e como eu penso. Isso aí. E você começou aquilo ali, mas o que a experiência que você tinha tido com Jesus começou a confrontar isso que você tinha aprendido. Isso, na verdade, essa experiência foi o início, mano. O início. E depois disso, né, aí eu vou pulando algumas coisas pra chegar lá. Aí depois disso foi, todo mundo tava, minha tia já tava na igreja, né, eles estavam tomando conta da congregação aqui, mano, tava muita gente, né, Deus curando muita gente, Deus fazendo muita coisa, mano, e eu tava igual o Jó, mano, só ouço falar desse Deus tá fazendo, eu penso assim, como Deus tá fazendo? Deus não tá no céu? Então eram coisas que eu começava a pensar claramente como criança. Era criança. E ali com 13, 14 anos eu fui com eles algumas vezes, até que eu fui impactado por essa presença. Cara, eu vou falar com você, mano. Que presença. Parece que eu fui mergulhado. É uma algo diferente, né, velho? Eu nunca usei droga, mano. Mas toda a sensação da droga é pra ter. Toda droga, ela te dá um escape de uma sensação de alívio. Por exemplo, se eu fui maconha, da onda. Mano, quando eu fui mergulhar naquela amor, eu chapou uma onda, mano. Foi uma onda. Tipo assim, eu não usei droga, eu tô falando por quê? Porque toda a sensação que a droga traz, a presença de Santo traz é muito melhor. E ela não tira sua consciência. E a droga você tem que voltar a fazer. O Espírito Santo ele vem, é uma habitação, né, mano? Ele vem. E o que acontece? Eu fui e fui mergulhado num lugar que eu sabia que era Deus, mas não sabia como ter aquilo de novo. E depois que eu tive aquilo, nós foi para. De tantas vezes que eu fui, a gente nunca foi comer um hambúrguer, naquele dia a gente foi comer um hambúrguer no Mel. Nesse dia nem queria comer, eu queria comer, mano. Nem comer, eu comi direito. De tanto que você tá de tanta presença, mano. E eu cheguei em casa nessa noite, eu não dormi. Que eu tava assim. Como é que eu faço pra ter isso de novo? Não, quero. Rapaz, eu quero. Até que um dia, né, eu fui, né, lá e aceitei Jesus, porque tem dois termos, né, aceitar Jesus. Eu creio no Jesus, eu creio que Deus nos aceitou para aceitá-lo de novo, né, tudo devolver para Ele, devolver a glória para Deus. Então, lá na cruz, Jesus estava nos aceitando, entendeu? Esse ato de confessar é de dar liberdade para Ele, né? Para que o Espírito Santo possa habitar novamente, né? Ter isso. E de novo, mano, eu fui mergulhado, mano. Ao ponto de eu aceitar Jesus, né? Minha família começou algumas coisas, né? Porque, tipo assim, a minha mãe, a minha avó, todo mundo muito respeitado, né? Aqui no Carapina, fez até entrevista antes de falecer, né? Com 100 e tantos anos aqui, que é uma das mais velhas do Carapina, né? E minha família vem do negócio assim, meu avô foi, minha avó foi, minha mãe foi, meu tio foi, e eu, você. E aí de você, tipo assim, falar só o contrário, o contrário. E o Espírito Santo veio e quebrou isso, porque quando eu comecei a conhecer, que eu tive um encontro, eu imagino Paulo, mano, não, vocês vão me matar, mas eu não perco ele. Não, eu encontrei algo. Paulo lá no caminho encontrou o próprio Deus. E é interessante que quando Paulo ele encontra ali com o Senhor, que ele está ali no caminho de Damasco, ele
Jesus fala com ele, quem que você está perseguindo? Tá me perseguindo, cara. E ele na verdade, estava igual você. Ele achou que ele estava fazendo certo. Porque ele era fariseu. Paulo era fariseu. E ele consentiu a morte de Estevão. Os caras pegaram lá. A Bíblia fala que Paulo estava lá. O cara era violento. E ele era Saulo, né? Saulo, Deus ainda não havia mudado a identidade do mundo espiritual sobre a vida dele. Na verdade, eu falo que a pessoa ela só não mudou porque ela não teve um encontro. Sabe? Porque no dia que ela tiver, eu começo a falar dele, eu começo a sentir unção, eu começo a sentir a presença, eu começo a falar. Mano, e o Espírito Santo ele é uma pessoa real, velho. Entendeu? Né? Então, quando eu fui impactado, que eu fui para Jesus, aí eu comecei. Nessa época eu estava em transição para a missão Betel do Frei Inocêncio. Eu comecei todo dia Frei Inocêncio. Eu morava lá, todo dia eu estava lá na igreja. Todo dia, mano, todo dia. Saía da igreja, quando tinha essa estudar. Mas uma pessoa que está apaixonada, mano, a menina lá na Bituruna, ela fala assim: vem cá, o cara pega a bicicletinha dele. Você virasse para mim e falava assim: Deus vai estar lá. Eu ia, mano. De tanta paixão, né? Mano, eu tava com um negócio, paixão, tava com a paixão, É porque ia virar, mano. Eu tava conhecendo. Eu tava com uma coisa tão doida dentro de mim. Tinha um fogo, tinha uma coisa queimando dentro de mim, que eu comecei a procurar pelo Espírito Santo como doido. E lá foi meus primeiros passos, né, que eu comecei. Foi lá no Frei Inocêncio. Eu comecei uma busca pelo Espírito Santo, Deus dava oportunidade. Deus já me usava nessa época, só que eu não sabia que Deus me usava. Eu falava, sabe por que Deus não me usa? Mas sem saber que Deus estava me usando, mano. Na palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, eu comecei a ler muita Bíblia, eu comecei a orar muito, ao ponto de eu chegar da escola, eu acordar de manhã, por exemplo, eu acordava 5, 4 horas para orar, acordava, orava, eu ia para a escola, chegava para a escola, eu não comia, eu ia para dentro do quarto, aí eu saía de lá 4, 5 horas, e eu começava a orar, não com palavra repetida, eu convidava o Espírito Santo, começava a orar, e ali eu não conseguia parar. O relacionamento não é você orar 3, 4, 5 horas. É você chegar a um ponto que você não conseguir parar. O relacionamento é você, a cada espinha que você passar, você não esquecer dele, né? Aquilo ali está muito vivo dentro da sua mente. É a mesma coisa do cara apaixonado. Mano. O cara quer estar perto o tempo todo, o cara quer estar com a menina igual tal. Vem cá, Saia do meu curso da Microluz, eu subi um monte sozinho. Na época, tinha eu e ele, tinha vez que eu subia sozinho. Subia sozinho, descia sozinho, ia pra igreja ainda, ia pra escola ainda. E essa questão da paixão é tão louca, mano. Esse combustível, quando a pessoa está tomada pela paixão, que ela não vê nada, bicho. Igual, por exemplo, a pessoa quando tá na primeira namoradinha dele, a menina fala, o cara pode estar cansado dele que for, trabalhar de servir o dia inteiro, carregando concreto. A menina fala, vem cá, o cara vai, ó. Quantas vezes eu saí? Vai lá, e faz academia. Que eu conheci gente assim, trabalhava de servente, fazia academia, ia namorar de noite, mano. Não, só que na época, eu tava no Frei Inocêncio, eu fazia de tudo pro pastor chegar rápido, pra me encontrar a minha namorada, que hoje é minha esposa Luciana, só pra mim ver ela, eu via ela, deixava ela ali. Isso que tava apaixonado. E é doideira, que eu comecei a ter um encontro com o Espírito Santo, eu comecei a buscar. E nessa época, assim, na época de casada, ela namorava um missionário da igreja, que ele me deu um livro que mudou minha vida. E esse livro era de Benjamin, chamado A Unção. E quando eu peguei o livro, eu ouvi alguém falando assim, aí estão suas respostas. E eu, mas quem falou isso? Eu não entendi ainda. Porque eu estava buscando, eu estava aprendendo, eu estava querendo conhecer. Eu ainda estava nessa perseguição, tipo assim, como é que Deus faz, como é que Deus fala, como é que Deus age, como é que Deus cura, o que Deus faz. E eu estava nessa doideira e quando eu peguei esse livro, mano, que eu li. Aí quebrou as suas, porque a verdade ela vem uma fatiagem por dentro, né? Porque a verdade ela confronta, né, o que tem as nossas estruturas por dentro. Né? E eu comecei a aprender sobre a unção, depois eu comprei mais 2 livros dele, que
que é o Bom Dia, Bem-vindo Espírito Santo. Aí eu comecei a aprender sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E nessa época eu fiquei um tempo lá, depois tomei conta do grupo de jovens que só crescia, para sair de lá e ia para o monte buscando aquela conhecimento. O segredo para qualquer trabalho, qualquer coisa crescer é a busca intensa. Olha, o segredo é a busca, mano. É o relacionamento. Em todo lugar que Deus me levou, eu sou muito grato. Né? Apesar de não estar em nenhum dos lugares hoje, né? Eu sou muito grato porque eu peguei o que era bom de cada lugar, os aprendizados de cada liderança. Paulo fala que você tem que reter aquilo que é bom, né, mano? Você tem que pegar de tudo, mas reter aquilo que você vai conseguir praticar e é coisa que vai ser bom para você. Lá eu aprendi a buscar também, a gente subia um monte, a gente orava de manhã, a gente orava de tarde, a gente orava de noite, a gente ia ali, a gente ia cá e não estava satisfeito ainda, né? Não estava satisfeito. A verdade é que você nunca vai ser satisfeito. Essa é a doideira da busca. Eu comecei esse relacionamento, aí uma época lá que eu tive que, uma vez eu perguntei assim, mas quem tem mais? Aí eles falaram pra mim, não, você já fala em línguas? Eu falei assim, não, ainda não, então eu busco o batismo com o Espírito Santo, então eu busco isso, eu comecei a buscar essas coisas, só que eu perguntava, eu li no livro, não é só isso que Deus tem. O que Deus tem mais? Será que é só isso? Batismo, orar? Tem mais nada? Você já se perguntou? Não, você se perguntou, mano? Chega uma época que você vira sua liderança, porque senão só tem, tá bom, não tá. E Deus quer, porque às vezes a gente acha que Deus está nesse jogo de gato e rato, né, mano? Assim, querendo esconder da gente coisa. Mas a palavra de Deus fala lá em Salmo 25, versículo 14, que o segredo, Deus tem alguns segredos, mano. E Ele quer revelar a nós, tanto você que não sabe, talvez, o seu propósito de vida, o que é que Deus te chamou você para fazer, Deus quer te revelar isso tudo. E a gente só encontra isso quando a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo, que a Bíblia fala que Ele é que sonda a profundidade da mente de Deus e Ele traz essa resposta para nós. Eu me lembro, Elisão, que quando eu, eu estava doido para descobrir o que eu vim fazer nessa terra. Igual você. Eu falei, não, eu não aceito. Porque a gente que nasceu na nossa geografia, vamos dizer assim, no nosso bairro hoje, no Carapina aqui, a gente lidou com muita escassez, criminalidade, droga. Esse foi o ambiente que nós fomos criados. E aí eu vi as pessoas que estavam do meu lado e a conversa era Bolsa Família, a gente tem que trabalhar com o CLT, nada contra isso, mas trabalhar para ter um saláriozinho, tudo ruim. Falei, Senhor, a tua palavra fala lá em Deuteronômio 28 que não fazia sentido, velho. Deuteronômio 28 fala que eu iria comer o melhor dessa terra, que eu teria as coisas que o Senhor me reservou, estaria por cima e não por baixo, eu teria o melhor dessa terra, que eu colocasse minha mão, bendito será. Então você vê como é que eu me encontro. Olha a minha volta. Primeira pancada que Deus deu. É você que tem que influenciar o ambiente, não o ambiente influenciar. Talvez você está me vendo, você está dentro da favela, cara. Talvez você está dentro da prisão. Deus te colocou aí para você influenciar. E na verdade, mano, essa influência vem através. Porque, por exemplo, se a pessoa te chega hoje você sabe essa proposta, a pessoa chega com uma proposta, você não tem como falar. A busca, esse relacionamento é tão doido com a pessoa do Espírito Santo que ele vai começar a te falar coisas. E, na verdade, o céu está pronto para responder. Mas ele precisa de uma ação, porque senão é uma lei física, velho. Você quer ver Deus começar a falar, a gente começar a subir um monte. Nossa, meu filho, parece que Deus nem para mais de falar. Eu costumo brincar assim, né, pra você escandalizar, no caso do relacionamento. Porque tem coisa que eu vou falar que vai escandalizar. Não, escandalizar não, ei, você é filho da camarada. Porque eu chamo Deus de mano. É uma coisa do cara, assim, eu falar pro meu pai, talvez meu pai tá me vendo aí. Ô pai, eu posso ir na geladeira ali que tomou um copo d'água? Ah, para de bobeira. Você é filho, irmãozão. Ei, menina que me vê, você é filha de Deus. Então você pode conversar. Meu amado
benigno, saudoso Pai. Não. Ô Pai, você sabe das coisas que está acontecendo aqui no meu coração. E você quer intimidade com Deus, ela te leva a você, tipo... Até dentro da própria igreja hoje existe, mano, protocolo. Um protocolo de você chegar até Deus e tal. Por exemplo, hoje, depois de todo o processo que eu já enfrentei, eu já vivi duas coisas, mano. Eu não ligo a opinião de ninguém. Não ligo, mano. Não ligo a opinião de ninguém. Já liguei o foda-se há muito tempo. A única opinião que importa é do meu pai, que é o Espírito Santo. É o que Pedro fala, né, quando a igreja estava sendo perseguida. Não. Né? Mais importa o que Deus acha ao meu respeito. Tem gente que a primeira impressão não gosta de mim, depois conversa comigo e gosta de mim. Mas se ele não gostar também, o problema é dele. E mano, isso é tão. Essa parada da intimidade com Deus é tão assim, monstruosa, cara, que eu me caí nisso também. Eu falei, Deus, assim, o meu bairro, todo mundo tá na caixinha, todo mundo tá seguindo, mas eu não quero seguir isso, porque eu sei que o Senhor não tem só isso para mim. Eu acho que quando você começa a se conformar com a sua situação, cara, tem mais. Não, eu não aceito, a situação tá da mesma forma, não tem mais, cara, tem mais. Sabe aquele cara, aquele cara que tá ali, o arqueólogo, que ele vai, ele começa, escava para encontrar água. O cara escava. Mano, sedento, o cara quando tá com sede, mano, quando tá... Por isso que a Bíblia fala, busca e você vai achar. O negócio pela qual você não achou ainda é porque você está buscando de uma forma errada. Que todo problema é falta de relacionamento. Todo problema. Toda falta de resposta é uma... Inclusive aqui na igreja, na porta da igreja, tem essa frase, né? Não importa a pergunta, Deus é... Qualquer coisa vai finalizar em Deus, mano. Deus. Qualquer coisa, sabe por quê? Porque às vezes faltou orientação, ou você não ouviu a orientação de Deus. Então, entendeu? Então, tipo assim, muitas das coisas que aconteceram, eu tô falando na minha vida, foi uma que eu errei, e muitas das vezes eu não ouvi, eu pensei que não, tudo é Deus, não é nem tudo é Deus, mano. Nem tudo. Às vezes Deus coloca uma pessoa ali do seu lado para tipo, Deus está disfarçado de mãe, Deus está disfarçado de pai, faz isso, faz aquilo. É dessa forma que você vai fazer, dessa forma que você vai conduzir. E a falta de autoridade na minha vida, que você não está, tipo, a gente não está ouvindo a autoridade, nos acaba levando. Por isso que Deus odeia a rebeldia. Por quê? Porque a rebeldia é a falta de, tipo assim, eu não me importo com você, Deus está falando por meio da pessoa, Deus está usando aquela pessoa para dar direção e fundamento para a nossa vida, mas a gente quer ir pelas nossas próprias vontades. Aí a gente tem que quebrar a cara para depois a gente fazer o caminho de volta de novo. E na verdade a gente se encontra muito dentro das igrejas, a gente volta lá. Porque tipo assim, o seu pastor, a autoridade, mas muitas vezes você não pode discordar dele. Eu não estou falando assim, rebeliar não, as pessoas não. Estou falando assim, às vezes eu não concordo com o ponto de vista dele. E tá tudo bem. Respeitando, claro, a autoridade, mano. Entendeu? Às vezes eu não concordo com você em tudo, você não concorda comigo em tudo. Essa é a prova do verdadeiro, que a gente chama da sinceridade. Porque tem gente, ainda mais a gente fala mais religioso, aquela pessoa não. Isso aqui é toda a verdade, isso aqui, você não pode sair. Chegou uma época, mano, da onde eu tava, que aquilo que eu estava buscando, que Deus já estava me mostrando, que hoje está manifestando, que na época era pouco manifestado, né? Porque Deus queria se revelar, só que as pessoas já colocaram que isso é de Deus, isso é de Deus, isso é de Deus, isso é do diabo, né? Então o Espírito Santo, Deus não estava sendo mais dono da Deus, apesar de ser dono da igreja, as pessoas estavam colocando como Deus não era o dono da igreja, e Ele é o dono da igreja. Ele é a verdade, ele não é toda a verdade, ele é a verdade.
Então, quando eu cheguei a sair desse primeiro local que eu estava, né, eu aprendi muito lá de música, de relacionamento, de leitura. Só que aí chegou um tempo que não dava mais para mim. Entendeu? Na verdade, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, você foi da igreja católica por um tempo, então você estava tão instigado, tão sedento, você procurou um lugar onde você ia desfrutar disso, ia viver essa questão do relacionamento intenso. Onde você tem Jesus, né? Igual eu falei, e onde eu queria se encontrar mais, entender mais, saber mais, o que acontece mais. Eu queria estar doido, mano, doido. E nessa época aí, eles iam no monte de... Rapaz, deixa eu contar. Ele teve um dia, mas eu cheguei e vi ele subindo com a bicicletinha dele, puxando morracinas, todo suado. E aí, hoje tava... Mas tava um monte aí. Quantos dias você tá fazendo lá? 50 dias. Já foi 30, 50, 150, 200 dias. Isso que é paixão, mano. Isso que é paixão. E tava doido, mano, porque eu encontrei. E quando você encontra o Espírito Santo, na verdade, a gente usa esse termo, quando você encontra, igual o caçador de Deus, quando você encontra ele, mano, você perde a noção do tempo, da hora, do lugar, do espaço. As pessoas acham assim, nossa, esse cara é crente, é porque já não, porque você encontrou, não é porque você é crente, mano. Não é porque você é protestante, não é porque você é nada disso. Na verdade, eu creio que nós somos cidadãos do livro. É porque você encontrou uma pessoa, você encontrou o Espírito Santo, você encontrou Deus, mano, e você não quer mais falar de outra coisa. É tanto que quando você tem esse encontro, eu gosto de comer, mas você perde a fome, velho. Quando eu estou num ambiente que está cheio de glória, presença, o pau quebrando, eu não esqueço de mais nada. E geralmente a gente fala chapado, que é não se embriaguem de vinho, onde acontece, mas no meu espírito é o que o pessoal de Atos dos Apóstolos, literalmente, eles estavam com os mesmos sintomas que a bebida forte faz. Eu sei que a bebida forte copiou o que a presença faz. E eu estava chapado de hora. E você começou a viver essa glória, começou a viver essa glória, e você queria mais. E qual foi, assim, qual foi a maior experiência com Deus que você teve, Yuri? Porque, na verdade, quando a pessoa pergunta assim, Deus existe, isso é uma coisa muito pessoal. Deus ele vai te pegar no momento que você está menos esperando Ele, e Ele vai provar a existência dele quando você quer, na sua realidade. Mano, eu tive muitas experiências, mas a que mais me impactou e me impacta até hoje é quando eu estou debaixo da presença amorosa, mano. Não se compara, mano, não se compara com o amor. Eu sinto o amor de gritar, de soluçar, de perder o ar. Eu sinto tanta presença amorosa, eu sinto tanto amor, mano. Eu chego ao ponto de quase mais, tanta presença, mano, tanta presença. As pessoas falam assim, não, eu só tô chorando, não, rapaz. Tem vezes no culto eu tô quebrando a presença, eu tô chorando, lá, eu tô sentindo tanta presença, tanto amor, debaixo do amor. Podia contar de mais, mas essa pra mim foi o que mais me impactou. O amor do Senhor é um amor que você não consegue dimensionar. Não, eu não consigo. Tem coisa, André, que a gente não consegue explicar. É igual um amor de mãe. Nós estamos tentando passar pros caras, mas os caras têm que viver isso. É isso que eu tô falando. A resposta que Deus existe é você viver com Ele. Sabe por quê? Eu vou te contar. Quando eu vim aqui pro ministério, até os meninos acham que eu era doido. E até hoje o pessoal acha que eu sou muito doidão. Aí galera, ele é doido? Porque eu venho no culto, coloca nos comentários aí. Coloca nos comentários. Hoje é especial todo, mas eu venho no culto de bermudão, camisa e touca. E gritando pai, os caras falando assim, rapaz, sabe que esse cara é puta pai. Aí João Pedro falou assim, não, quero sentir que esse cara tá assim. Eu comecei a falar do Espírito Santo, da presença, não somos um. E quando eu comecei a falar com os meninos, eu não quero ver se esses bebês começaram a sentir. Porque eu buscava chamar curiosidade, moço. A
curiosidade. É o que você buscou lá no começo, né? Essa época, quando você começou a escavar ali, buscar dessa água, né? Essa água. Entendi. E assim, mano, dentro dessa experiência que você teve, nesse meio tempo eu lembro que você vai lá, num determinado você evangelizando, né? Você vai lá e. Aí nesse momento, deixa eu só dar uma. Aí eu saí do ministério e fui com outro ministério, né? Até então. Na época era o ministério de Santo Espírito que eu era. E lá eu fui muito grato. Conheci o apóstolo Ica, o apóstolo Evânia, o Pablo, o Cinero, conheci muita gente, fiquei lá há muito tempo. Lá eu aprendi muito sobre busca, eu sou grato a todas as pessoas que eu passei nessa corrida da minha caminhada. Né? Tem pessoas que chegam para mim, você está falando mal disso? Nunca, mano. Cheguei e falei mal. Eu já conversei sobre algumas coisas. Mas você falou mal de pessoa, tal pessoa não é de Deus, não. Todas as pessoas são de Deus, só que as pessoas erram, todos erram. Eu erro, você erra. As pessoas em si, elas erram. É igual aquele paralítico lá que Jesus curou, né? Ele volta para agradecer. A gratidão, ela traz na nossa vida um acesso, né? E, na verdade, eu fiquei lá muito tempo, eu aprendi muito sobre o Espírito Santo, sobre busca. E antes disso, foi nessa época que eu te conheci. Eu fiz uma oração assim, eu fiz duas orações. Deus, eu fiz duas orações. Eu fiz essa oração assim, Deus, o que é o teu reino? E nessa época eu comecei a estudar sobre reino. E quando eu comecei a estudar sobre reino, eu entrei no Ministério de Espírito Santo e falava do Espírito Santo. Não sabendo que o Espírito Santo é a personificação do reino. É ele que tem tudo, ele é o governador, ele tem a cultura, o código de ética, como os cidadãos do reino têm que se comportar, se dirigir, porque a maior chave, a Bíblia fala, te daria a chave dele, mas a maior chave é o Espírito Santo. E nessa época aí foi que eu te conheci, entregando uma marmita e a gente começou a conversar. Você começou a me ensinar sobre o reino, e eu falava para ele que Deus faz as coisas, né? Rapaz, eu estava lá para trabalhar com a sua tia, como entregador de marmita, e Deus estava com outros propósitos para a gente acrescentar na vida do outro essa questão. Você trazendo para o que eu não tinha ainda, conhecendo profundamente o que é o Espírito Santo, né? Que a Bíblia fala assim, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Então, quando eu estou com o Espírito Santo dentro de mim, automaticamente o reino está. Porque se perguntar para Jesus, onde está esse reino? Está aqui ou estou lá? Está bem de boa. Então, quando eu toco, o céu está tocando, o Espírito Santo está tocando. Quando eu amo, é a vontade do rei sendo feito na terra. Nessa época eu disse, aí eu aprendi a buscar muito lá. Foi um encontro, foi uma coisa tão complementar, né, mano? E eu lembro que eu ia começar a falar das coisas lá da tia dele, né? E aí, cara, eu começava a conversar com o Yuri, aí a tia dele falou, ó, André, vambora, claro, essa conversa. Porque na verdade, na hora que a gente começava a conversar sobre o reino, sobre o Espírito Santo, sobre essas coisas, a gente ficava horas e horas e horas. Aí foi formando amizade, e a gente já tem mais de 7 anos, né? Então o que aconteceu? Nessa transição eu aprendi muito sobre o Espírito Santo, sobre os dons, sobre a unção, sobre a busca, sobre a entrega. Então eu aprendi muito, mano, orar até acontecer, orar, por exemplo, a gente monta a lista de oração, né, para orar, e Deus ser feita aqui através dessas listas de orações. Então lá eu aprendi muito, fiquei muito tempo participei de congresso, viagem no Brasil, conheci muitas pessoas no Brasil, muitos homens de Deus, conheci sobre partição de dons. Nessa época eu conheci o Leandro Spence, o profeta Jorenjo, eu até conheci ele, o profeta Jorenjo, conheci o Leandro Spence, conheci muita gente, apóstolo Emílio, muita gente, cara, muita conexão. Porque não basta se você só ter o Espírito Santo, só ter a unção, você precisa também da preparação, da capacitação. Isso aí. É o conhecimento junto com a prática e a unção. Essas duas casadas, a Bíblia chama de equilíbrio, essas duas coisas, né? Isso aí, nós todo mundo fazia encontros, família, você participou, acho que foi o primeiro ou o segundo. Fiquei lá até o quarto, e no quarto aconteceu que eu estava no evangelismo, eu rompi o ligamento da perna direita, fiquei esses momentos, foram os momentos mais difíceis da minha vida,
fiquei 8 meses sem andar, né, com a minha esposa empregada. Deus ali usou você para me dar uma cadeira. Deixa eu te falar. Deus, deixa eu falar. Tem que dar os testes. Você usou algumas pessoas. Nesse momento, mano, eu comecei a aprender a depender de Deus. Por quê? Teve uma vez no culto, quando eu estava lá, no Ministério ainda, Deus falou assim, que não era para depender de ninguém, depender dele, porque ele era meu Deus, meu Senhor, e ele que ia cuidar de mim. Então eu aprendi que mesmo estando em qualquer ministério, quem cuida de mim é Deus, que é meu Pai. Então aí nesse momento, né, eu pensei que eu ia ter que operar. E tipo assim, velho, porque a galera que tá vendo aí, fala assim, mas o cara tá buscando a Deus, o cara tá servindo a Deus, o cara tá falando, tipo, dessa busca toda gloriosa, né? Eu esqueci de trazer os papéis lá eu tenho uns papéis que se Deus quiser deixar lá as fotos, né? Essa parada toda chamada Espírito Santo, um Deus bom pode deixar acontecer do cara quebrar a perna e ficar nessas condições. O que eu aprendi? Antes disso tudo acontecer, Deus usou uma pessoa para falar comigo que eu ia passar por algumas decepções muito grandes, ministerialmente, em várias áreas da minha vida, que isso era preciso e ia me formar quem eu sou hoje. Mas naquela época eu não entendia isso. O tanto, mano, que as pessoas ficam assim, mas se Deus é tão bom, por que acontece coisa ruins com a gente, mano? A terra, Deus deu ao homem. Então Deus tem um livre acesso o homem tem total domínio sobre a terra. Então tudo que acontece de bom ou de ruim é culpa do homem, não é culpa de Deus. Por exemplo, uma culpa que eu falo que é minha, eu não estava cuidando da minha saúde como eu deveria. Por exemplo, eu estava buscando muito um erro que muitos que buscam a Deus cometem. Eu estava cuidando muito do espiritual, esquecendo do meu corpo, é caso do Espírito Santo. Não estava cuidando da minha saúde, fui jogar a bola, já tinha vendido minha bicicleta. Mano, vendi minha bicicleta, não, a bicicleta estava muito demais. Sempre estava sendo bom com a minha saúde, né? E quando eu machuquei, eu estava lá jogando bola lá e tal, antes de eu machucar, Deus mandou que eu ganhei um relógio de cor, que era caramba. Aí o Espírito Santo falou assim, você pega e coloca sobre aquele cara e ele fala isso. E eu fiz isso, e depois disso eu fui brincar com os meninos lá, rompeu o ligamento. E eu falei assim, não é nada. E depois disso começou um processo de 8 meses, ao ponto de eu chegar e pensar assim, eu estava passando tanta dificuldade, tanta coisa, e eu comecei a perguntar, nossa Deus, por que o Senhor permite isso comigo? Eu comecei a questionar Deus um ponto, que eu estava dentro da impressa digital aqui em Valadares, que era do meu amigo para imprimir. Chegou uma senhorazinha, mano, tinha acabado de sair do quadrangular e falou assim, meu filho, Deus manda te falar que você vai andar de muleta por pouco tempo e que tem uma bênção financeira vindo para a sua vida, para a vida da sua esposa, que é uma bênção financeira aqui. Na hora aquilo levou no meu coração, quando Deus tinha me ouvido, né? Porque sabe aquele dia, que não é todo dia que a gente acorda, que a gente está com Deus, não, essa é a verdade, essa é a verdade. Os caras, às vezes a gente pregando, ministrando, acha que está tudo bem, mas muitas das vezes a gente está passando dificuldade, está passando uma prova em alguma área da vida, ou está sofrendo alguma coisa, e ninguém sabe disso. Muitas das vezes, mano, o pregador que vai lá na igreja do outro pregar, ou que vai para o congresso, às vezes o cara largou tudo. A Bíblia fala assim que aquele que não vai, tem que dar o que vai. Muitas das vezes a igreja não faz isso, por isso que eu vejo muita gente se corrompendo, mano. Entendeu? Então naquele momento, mano, eu estava passando muita dificuldade, né? E eu comecei a lembrar que Deus falou que se ninguém fizesse, quem ia fazer era eu. Eu comecei a recorrer a Deus, né? Por mais que as pessoas não podiam me ajudar, por mais que eu ajudei muitas pessoas, agora eu estava recorrendo a Deus. E Deus começou a usar pessoas para me ajudar. Entendeu? Deus começou a usar pessoas. Deus ele sempre vem disfarçado de pessoas. E eu quero dizer para você, às vezes não, cara, eu busquei minha vida toda, tomei conta da minha saúde e eu dei câncer.
Irmão, eu não sei o propósito disso na sua vida, nem sei porque eu estou falando isso. Mas você olha que o Pai tem um propósito. Entendeu? Deus tem um propósito. Deus me parou para me ver o quê? Para onde eu estava indo, Deus permitiu para onde eu estava indo, as coisas que estavam acontecendo, sério, esse A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem, todas não quer dizer só as boas, né? Mano, tem muita coisa ruim, muita desgraça que eu tenho para falar, que vai acontecer na sua vida, para Deus se manifestar. E talvez você é uma pessoa que não acredita em Deus, você é um ateu, e Deus vai só te cortando, você que é ateu, eu quase que ateu, mano, você lembra, né? Na época eu dei, que junto com isso minha empresa quebrou, eu dei pré-depressão, pré-início de depressão, vai mais de quase 40 mil, e essa pré-depressão, né? Não, você estava com depressão. Eu estava com depressão, ao ponto de eu perguntar assim, tipo assim, eu fiquei assim, ao ponto de eu perguntar assim, não, ao ponto de eu falando pra você, eu cheguei a perguntar assim, um cara que viveu isso tudo, viu muito com Deus, mas chegar ao ponto de falar assim, meu Deus, existe mesmo. Eu tô passando tanta, eu falei pra ele assim, rapaz, eu tô passando tanta coisa ruim, que eu tô parando de acreditar em Deus. Tanta coisa ruim que eu tô passando. Eu fiquei igual a Elias, né, quando ele entrou lá pra caverna lá, pessoa caiu do céu, mas... Não, o cara era o top dos top, mas chegou uma época da vida dele que ele praticamente, cientificamente falando, biblicamente, que ele deu depressão ali. Ele não queria mais sair da caverna, até Deus falar com ele. E nesse período aí, tipo, bomba de 40 mil, eu lembro dessa fase, de 40 mil, um monte de gente, estava com depressão. E como que foi essa virada de chave? Você com essa dependência de Deus. E como é que foi essa virada de chave, visão? Que você falou assim, que Deus te tirou como Jó, né? Fez ele perder aquilo tudo e aí mudou o cativeiro dele. Foi assim, eu lembro que direto você passava na casa, o que você fazia? Amiga, você pegava, não, vamos sair ali. Pode falar, né? Eu só vou pegar um minuto. Tá. A gente tinha um monte, aí eu orava, e lá eu só pensava nas coisas e eu ia você levava a gente pra comer ali e falava o seu propósito, e eu falava, mano, eu não tô sentindo, não tô crendo em nada, e eu comecei a não sentir, não crer nada. O ponto de virada foi até eu ser achado por Deus de novo. Descobri que Deus não me abandonou, mas foi eu que me afastei dele, sem perceber. E o que aconteceu foi que, depois disso, eu lembro que Deus me curou de depressão. Eu estava lá no Ministério de Santo Espírito ainda. Não, antes de me curar, antes de eu dar depressão, Deus me curou da perna lá no Ministério Íntimo do Santo Espírito. Eu estava lá no Congresso, em Guiar, no pastor Emílio. Aí tinha um pastor, eu esqueci o nome do pastor, que ele orou, aí Deus me curou da perna, aí eu voltei. Aí o que acontece? Aí deu esse rombo, essa quebra, eu e meu sócio lá deu essa quebra. Aí eu falei assim, vou fazer esse pastor, já vai fazer o pastor. Quero ficar mais perto, a igreja mais perto, né? Porque eu saí de Caratina e muitas das vezes eu fui pro Pérola. Tem gente que fala assim, não vou em igreja que é muito longe, às vezes eu quero subir o morro. Quantas vezes eu fui de bicicleta, eu, minha esposa e minha menina, daqui no Pérola de bicicleta e voltou. Quantas vezes foi de ônibus e quantas vezes nós fomos a pé e voltamos. E tem gente reclamando de subir o morro ou de 30 minutinhos da igreja dele. Quantas vezes eu perdi um ônibus também, eu vim, vezes que o pastor já me trouxe, né? Quantas vezes eu perdi um ônibus e vim, entendeu? Então, aí depois de ter saído de lá, eu fiquei 6 meses sem ministério nenhum, né? Nessa transição você ficou me ajudando, nós ficamos andando, caminhando, né? Até que Jesus me curou dessa depressão,
né? Ficou uns 6, 7 meses, fiquei ruim, mesmo trabalhando, mesmo fiquei ruim. E depois disso eu decidi ficar aqui perto, na Metodista, onde isso que você falou que ia me levar muito tempo, onde ele falou que ia me levar para um lugar onde os jovens precisavam dessa pegada. E Deus te deu um campo missionário hoje, né? Depois que você. Porque quem não sabe, o Yuri, como muitos, ele trabalha no sinal, né? Ele faz com vendas, e Deus te deu um campo missionário ali, né, Yuri? E assim, e ali você, todos os dias, quando você abençoa uma pessoa com uma paçoca, seja lá com a barra, com água, o tempo todo você vê que, na verdade, não é um trabalho. Deus utilizou de toda aquela situação para curar pessoas hoje, talvez você está passando ali. Tem muitas pessoas que a gente conversa que tem depressão, que passou. E às vezes você nem sabe, né? Isso. Na verdade, Deus ensinou a gente, né? A gente vem de lá. E, por exemplo, o que a gente faz? A gente sempre separa a quantidade de paçoca, todo mundo para ver a situação de hoje. Tem pessoas que querem fazer essa paçoca mudou minha vida, eu recebi ela, estava triste, fiquei alegre. Tem pessoas que falam assim, nossa, essa paçoca aqui fez meu dia ficar melhor. Eu trabalhei, eu e o Júnior, nessa época eu encontrei o Júnior aqui no Ministério, já estava levando, ensinei a trabalhar na rua lá comigo. E isso tem sido muito gratificante, mano. Entendeu? É isso mesmo. Quando você, depois que Deus, como Jó, restaurou vamos dizer assim, a sua sorte, né? A sua sorte, mudou seu cativeiro, tirou você da depressão, da ansiedade, te deu uma ferramenta de trabalho, te deu um campo missionário. Hoje, se você pudesse conversar com o Yuri vamos dizer, há 2, 3 anos atrás, que estava com crise de ansiedade, quase virou ateu, quase desistiu da vida, porque não estava com vontade mais de viver. O que você fala? A depressão o que ela faz? O cara não quer se matar, ele quer acabar com a dor, mano. Sim. O que você falaria para ele, pro Yuri, há 3 anos atrás? Mano, tudo que eu passei por ele, eu não mudaria isso, eu não chegaria aqui. Eu falaria para ele, mano, o que Deus te falou, aguenta firme e passa pelo processo. É o que hoje Deus está falando comigo. Não vou te honrar, mas aguenta o processo. Eu tenho passado um processo grande. Todo crescimento dói, né, mano? Dói, mano. Talvez a pessoa que está nos vendo, sabe por quê, mano? A pessoa me vê eu trampando, às vezes Deus prosperando e abençoando abençoando gente, o meu crescimento que está tendo, mas ela não vê o nosso. Só vê o palco, mas não vê os bastidores. Não vê a cicatriz que a gente carrega. Talvez você está aí em crise de ansiedade, talvez você está com depressão, talvez você está passando pelos piores momentos da sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o processo é incrível, cara. Todo mundo fala assim, eu vejo esses caras falando assim, curte o processo. Só que eu não entendi isso até eu passar. Processo, na verdade, Deus está te utilizando talvez um processo ruim, porque na maioria das vezes ele é uma coisa ruim. Ele está utilizando. Eu já passei no sinal, se eu contar aqui. Ele está utilizando esse momento para o quê? Para você chegar lá atrás. E aquilo ali, você diante de uma situação que você vai encarar lá, que vai precisar de você ser resistente, vai precisar de você ter aquela estrutura. Hoje Deus montou uma estrutura tão grande, mano. Tipo assim, que eu comento que ser direto uma estrutura ao ponto, tipo assim, se eu chegar na igreja, ninguém me cumprimentar, eu vou falar bem mesmo, porque eu entendi que a minha mentalidade é Jesus, mano. Quando as pessoas falavam isso pra mim, eu não entendi, hoje eu entendo. Eu chego num lugar, a pessoa não gosta de mim, ou às vezes ela, rapaz, às vezes tem gente que fala assim que não gosta de mim, mas nem conversou comigo, moço. Entendeu? Então eu vejo porque o julgamento é a primeira impressão, o exterior. Porque eu não gabo, eu chego de bermuda, camisa, chinelo e pouco mesmo. É o que eu sempre falo, né? De 3 coisas nessa minha vida. Só Deus pode mudar, só o Espírito Santo pode convencer, para amar pessoas. E assim, essas pessoas que estão nos assistindo, a gente caminhando aqui para o nosso encerramento, o que você diria para essas pessoas que estão, talvez, dentro de uma cadeia, que estão nos vendo, passando por momentos de crise, depressão?
crise financeira. Não só isso, mas todos os tipos de problema possível, talvez uma enfermidade, talvez nós falamos aqui de tantas coisas, talvez já não creia mais no Senhor. O que você falaria para essa pessoa, Yuri? Olha, o que mudou minha vida foi o encontro com o Espírito Santo. Então, tipo assim, muitas das vezes o fogo apaga, mano. A gente não percebe. O erro de solução foi não ter o Espírito Santo sobre mais e perceber que tinha. Então a gente às vezes comete esse erro. Dali lazer, sabe o que é dali? É um videogame, mano. Dali lazer não é nem a mulher, é o dinheiro. Então, a primeira coisa que eu faria hoje, igual os meninos fizeram, não, Deus que o Yuri falou é real, então se revela a mim. Faz, mano. Você vai ver se o pai não vai te revelar. Pede para surpreender. Surpreender, me surpreenda. Pede o pai para te surpreender para você ver. E o pai vai te surpreender, né? O pai vai te surpreender. Essa é o que eu faria hoje. E como ele falou, curte o processo. Não é bom não, mas curte o processo. Curte, mas não é bom não, vai. Se Deus virasse para mim, falasse você vai ter que passar isso tudo, eu não ia querer não, igual José. Eu não ia querer de jeito nenhum. E pessoal, eu tenho uma coisa que eu aprendi com esse tempo de caminhada com o Yuri. O relacionamento é onde que Deus te quer. É você se entregar com todo o seu ser. Quando a Bíblia fala de primeiro mandamento, toda a sua alma, é entregar tudo. É tanto, você que está aí na igreja, né? Eu vejo muita gente igual a Dragão Perdida. Eu já fui igual tem jovens, né? Que já comentou com a gente, falou assim, tem 4 anos que eu estou na igreja, mas esse é meu primeiro ano que eu sinto Deus de verdade, por causa do relacionamento. E as palavras, todas as palavras que têm sido nesse tempo, é sobre relacionamento. E relacionamento, na verdade, ele cabe apenas 2 pessoas. É você e o Espírito Santo. Isso aí. A partir disso, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Mano, tipo assim, pra acabar, né? Senão eu vou te deixar. Tem lugares que eu fui que eu não era capacitado, mano. Deus fez eu entrar no lugar para trabalhar e me capacitou lá em 3 anos. Em 6 anos eu subi carro 3 vezes, mano. Foi onde eu trabalhei no emprego. E tem um contrato, se você quiser ver na prefeitura, que o prefeito teve que assinar. Eu trabalhei lá, eu ganhava, às vezes, muito mais do que de uma faculdade que eu estou menosprezando. Eu estou falando que às vezes muitas vezes a questão de eu entrei lá limpando, né, com 6 meses. Eu fui lá para dentro, aprendi área de processo lá, aprendi área de empresa, aprendi onde precisava eu estar fazendo hora extra, trabalhando, precisava ficar até mais tarde, eu ficava. Tem lugares que seu dinheiro não vai te colocar, sua sabedoria não vai te colocar, e nem seu network, tem lugar que é só o Espírito Santo vai te colocar. E viva o Espírito Santo. Deixa eu falar para você que ainda não conheceu Ele. Você não pode, como eu disse, você não pode desfrutar daquilo que você não conhece. Nesse momento ele está batendo, a Bíblia fala que escrito a porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Assim como ele mudou a vida do Yuri, assim como ele mudou a minha vida, ele quer mudar a sua vida. Não importa onde você esteja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você quiser aceitar Jesus nesse momento, aceite daí. Você não precisa levantar uma igreja, né? Você pode sentar aí dentro da sua casa. Levante sua mão para o céu. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. O Yuri vai fazer essa oração final. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E a partir desse momento, peça ao Pai para te surpreender, para entrar na sua realidade. Comece a viver. Você vai ser surpreendido pelo que Ele vai fazer. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor abrace essa pessoa como ela nunca sentiu. Que o Senhor libere, Pai, o peso do teu amor sobre ela. Que ela vai sentir um amor, que ela vai gritar, que ela vai chorar, que ela vai cair no chão de tanta presença amorosa. Batiza ela com o teu amor, Senhor. Eu sei que quando ela tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, como a gente chama, a gente fala fogo, ela nunca mais vai ser a mesma. Foi assim para o meu pai, para minha mãe, 10 anos orando.
até que eles encontraram com o Senhor e hoje estão no processo de libertação e mudança totalmente. Espírito Santo, às vezes essa pessoa não crê em nada que eu falei, não concorda, passou uma decepção grande na vida, mas se revele a ela como nunca antes, Pai, pois só o Senhor pode convencer. Eu não tenho poder nenhum, não há sabedoria a não ser o Senhor. Desde já, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, se inscrever no canal, Curte aí, comenta, compartilha. compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comenta qualquer coisa que vai achar, porque o YouTube ele vai colocar mais pessoas. Como Deus me curou do ligamento, eu tenho uns comprovantes tudo lá que eu fiquei 8 meses. Se quiser, eu te dou pra você colocar lá também. Tá bom, eu vou colocar na tela no vídeo. E tamo junto. Tamo junto. E é O quê? só Só o quê? o começo. Valeu.